Vamos agora, nessa segunda parte, falar sobre as equações diferenciais de ordem n. Nesse caso eu vou continuar trabalhando com equações diferenciais de ordem 2, onde a gente vai trabalhar agora com os coeficientes constantes. Agora, os coeficientes não vão ser representados por funções. Tá? Então, vamos analisar aqui agora a situação onde os coeficientes são constantes. Observa, o título diz equações homogêneas com um coeficiente constante, onde a gente está vendo que a expressão agora, o P e o Q, eles vão ser números, né? Então eu tenho a primeira derivada, a segunda derivada de segunda ordem, representando no termo do meio derivada de primeira ordem, e por último a derivada de ordem zero, que é a própria função. Tá? A ideia é a seguinte: bom, uma coisa que a gente já sabe é que uma solução possível para que eu tenha coeficiente constante, a candidata à solução só pode ser a exponencial. Porque a gente percebe que cada vez que a gente deriva exponencial, a única diferença entre uma e as primeiras, segundas e terceiras e quartas derivadas vai ser a constante que vai estar multiplicando com a própria exponencial, né? Então você observa que aqui, como eu tenho segunda derivada, primeira derivada é a função, e todas as funções aqui, ó, tu vê que a primeira derivada está multiplicada por uma constante, que eu chamo de P. A função está multiplicada por uma constante, que eu chamo de Q. Então, a única função que poderia ter essa característica é a exponencial. Então, a gente vai substituindo na função lá em cima, na equação, a gente vai ter um lambda. Vamos levar em conta que o E elevado a lambda t é a solução. Então, o lambda 2 seria a segunda derivada, multiplicada por E elevado a lambda. A primeira derivada seria lambda vezes E elevado a lambda t. E a função, que é E elevado a lambda t vezes o Q. Se a gente colocar o E elevado a lambda t em evidência, a gente vai ter essa expressão que a gente tem aqui. Essa expressão aí que está aparecendo é a que a gente chama de equação característica. Essa equação característica que a gente vai fazer um estudo em cima dela, né? Então, é agora que aparece, olha, o E elevado a lambda t, ele serve de solução para a equação que foi proposta logo no início. A partir daí, eu chamo o que eu acabei de falar, a equação característica auxiliar da EDEL. Bom, essa equação característica ela vai ter uma análise tripla, porque isso aí vai dar uma equação de segundo grau. Isso porque a equação que nós estamos estudando é uma equação de segunda ordem, né? É claro que se a gente estivesse trabalhando com uma equação de terceira ordem, a equação característica a ser encontrada seria uma equação de terceiro grau. Consequentemente, todas as características de uma equação de terceiro grau, 3 raízes, 2 raízes iguais. Então, nós vamos estudar o caso dessa equação característica. Nós temos 3 situações que já são conhecidas do ensino básico. Quando a equação de segundo grau acontece, a gente tem o primeiro caso. Que primeiro caso é esse? Quando a gente encontra duas raízes distintas. Quando essas raízes são distintas, olha o que acontece. Eu vou ter uma solução que vai ser y1 igual a e elevado a lambda 1t e y2 igual a e elevado a lambda 2t. E aí eu vou botar agora em xeque para ver o que acontece se eu colocar na rosquiana. Você deve lembrar que na primeira parte eu falei que a rosquiana ela sempre era diferente de zero. Isso justificava eu ter confirmação de que ela era uma solução fundamental, a combinação linear entre y1 e y2. Então o que eu vou fazer aqui agora é colocar na rosquiana. Colocando na rosquiana eu tenho y1, y'1, y2 e y'2. E observa que eu derivei cada uma delas. Quando eu calculo o determinante, eu vou encontrar isso aqui, lambda 2 menos lambda 1. Só que lambda 2 menos lambda 1 vai dar diferente de zero. Como está multiplicado pelo E, que também é diferente de zero, então tudo é diferente de zero. Com isso, o que a gente mostra? A gente mostra que a gente tem duas soluções distintas, certo? y1 e y2. Essas soluções são distintas, por definição. Implicaria em eu escrever o y1, o lambda 1 e o lambda 2 como sendo as soluções
dessa equação, o que define a minha solução final, que é a solução geral, a combinação linear entre as duas. Tá? Então, toda vez que você resolver uma equação característica e tiver como soluções lambda 1 ou o y1, o y2, que vai ser e elevado a lambda 1, e elevado a lambda 2, você só precisa substituir o y1 e o y2 que a gente já conhecia da primeira parte da aula, e isso multiplicar pelas constantes C1 e C2. Tá? Até aí nenhuma novidade. Eu vou fazer um primeiro exemplo aqui para ver como é que se aplica isso. Eu tenho aqui uma equação, essa equação aqui eu estou com ela na derivada, só que eu posso já representar direto, não preciso pouco trabalho de escrever a característica. A equação característica dela vai ser o quê? Lambda 2 menos 5 lambda mais 6 igual a zero. Aí o que a gente percebe com isso? Eu tenho uma solução y1. Na realidade não vai ser o y1 ainda, né? Eu tenho lambda 1, que vai ser a primeira raiz dessa equação. Então uma raiz é 2, e o lambda 2 vai ser a segunda raiz, que é 3. Então 3 e 2 são as raízes. Consequentemente, o y1, o que vai ser? Vai ser e elevado a lambda 1. T. Então vai dar e elevado a 2t. O y2 vai ser e elevado a lambda 2t. Então nesse caso 3t. E aí a nossa solução geral, ela vai ser escrita assim, ó, C1 vezes e elevado a 2t mais C2 vezes e elevado a 3t. Essa é a minha solução geral para essa equação de segunda ordem. Tá? Então é simples, no caso das equações distintas. Agora vamos para um segundo caso. Nesse segundo caso, a equação característica agora vai ter duas raízes, só que as duas raízes são iguais. Ou costuma-se dizer, as raízes são repetidas. Se as raízes são repetidas, a gente tem uma situação acontecendo. Eu tenho lambda 1 e lambda 2 como sendo menos p sobre 2. Da onde saiu esse menos p sobre 2? Para você que não entendeu, na realidade, se as raízes são iguais, significa que a gente vai pegar, é como se a gente pegasse as raízes repetidas aqui e a soma delas tem que dar o p, né? Na realidade, a soma tem que dar menos p, porque ela vem para cá com o sinal trocado. E o produto é esse aqui. Então a gente sabe que menos p sobre 2 mais menos p sobre 2 vai dar menos p. Menos p vindo para cá vai ficar mais p, o que justifica as raízes serem exatamente iguais a isso aqui. Menos p sobre 2. Bom, aqui nesse caso, como é que a gente sabe? A gente sabe que se eu tenho duas raízes exatamente iguais, quando a gente coloca no determinante, a gente vai ter filas proporcionais num determinante. Consequentemente, se essas filas são proporcionais, já que as raízes são iguais, quando eu calcular a derivada, eu vou ter exatamente as filas proporcionais, o que vai me dar um determinante igual a zero. Esse determinante igual a zero, se a gente for lembrar lá no início da matéria, ou no meado da primeira parte, indica que se der diferente de zero, a gente tem um linearmente independente. Se der igual a zero, é porque é LD. O que significa ser LD? Significa que as minhas soluções estando em LD, quer dizer que uma é múltiplo escalar da outra. Isso está lá na primeira parte envolvendo dependência linear. Se uma é múltiplo escalar da outra, então eu posso escrever uma solução, como você está vendo aqui, dessa forma. É só para a gente poder entender que uma solução aqui é e elevado a menos p sobre 2 e a outra é t vezes e elevado a menos p sobre 2. Você observa que tem uma constante aqui multiplicada pela mesma expressão que está no y1. É como se eu pegasse o y2 e dissesse que isso é o t vezes o y1, certo? Então, isso só ocorre porque a gente acabou de mostrar que o determinante dá igual a zero, tá? Bom, e aí a nossa solução fica sendo essa aí. Fica sendo C1 vezes e elevado a menos p sobre 2, que seria o lambda 1, mais C2
vezes t elevado a menos p sobre 2, que seria o mesmo lambda 1, ou lambda 2, porque eles são iguais, certo? O p sobre 2 só está representando. Seria a mesma solução que eu tenho. Vamos ver como é que fica no exercício isso aqui. Esse problema ele está dando uma equação. Se a gente for passar para a equação característica, isso vai se apresentar da seguinte maneira. Eu vou ter aqui o lambda, né, ao quadrado menos 4 lambda mais 4 igual a zero. Observa com isso que o lambda 1 é igual ao lambda 2, que é igual a 2. Né? As duas raízes são exatamente iguais a 2. Bom, a partir daí, o que a gente conclui? A gente conclui que, em função delas serem iguais, uma solução aqui, y1, por exemplo, vai ser E elevado a 2t. Quem vai ser o y2? y2 vai ser t vezes E elevado a 2t. A relação entre elas é exatamente essa. Quem seria minha solução geral? Seria y de t igual a C1 vezes E elevado a 2t, que seria o y1, mais C2 vezes t vezes E elevado a 2t, que seria o y2. Aí, como ele está dando um valor, é um problema de valor inicial, já que ele dá o y de 0 igual a 1 e o y' de 0 igual a menos 1, eu vou substituir para encontrar as constantes. Tá? Então, se eu pegar o y de 0, o y de 0 nessa expressão vai ficar E elevado a 0, né? Que é 1, então vai dar C1. E aqui é elevado a 0, o t é 0 também, né? Então só vai dar C1. Como o y de 0 é 1, então eu já descobri a constante 1. Né? Constante 1 é igual a 1. Para eu determinar quem é a derivada em 0 de menos 1, eu tenho que calcular a derivada da minha solução geral. Então a derivada da solução geral, ela seria o seguinte, y' de t, que seria, vou botar aqui 2c1 vezes E elevado a 2t. É a derivada dessa primeira etapa aqui, certo? A derivada da segunda, eu tenho uma derivada produto aqui, né? Tem que tomar cuidado aqui. Então eu vou considerar isso aqui como sendo o primeiro e esse aqui como sendo o segundo elemento do produto. Então eu vou ter a derivada do primeiro, seria C2, vezes o segundo, que é E elevado a 2t, mais o primeiro, C2t, vezes a derivada do segundo, que é 2E elevado a 2t. Aí a gente aplica o zero. Y' de 0 seria 2c1, porque E elevado a 0 vai dar 0, vai dar 1, mais C2 vezes E elevado a 0, certo? Então vai dar C2. Aqui eu tenho o t aqui, ó. Então quando eu coloco 0 no t, zero essa parcela. Então já acaba aqui. Esse resultado aqui ele disse que é menos 1. Como eu já sei quem é o C1, C1 é 1, né? Então 2 vezes 1 mais C2 igual a menos 1. Conclusão. C2 é igual a quanto? Vai ser menos 3, né? Então C2 é menos 3. Beleza. Então a minha solução particular seria y de t. O que era C1 agora vai ter um valor que é 1, E elevado a 2t. O que era C2 vai ter o valor de menos 3. Então menos 3t E elevado a 2t. Certo? Essa aqui é uma solução particular para esses valores de y0. Tá bom? Então vamos para o terceiro e último caso. Bom, nós vimos um caso onde eu tenho duas raízes distintas, nós vimos os casos onde as duas raízes são iguais, e agora esse terceiro caso é quando eu tenho duas raízes complexas, isto é, eu não consigo encontrar raízes.
Se tivermos uma situação assim, o que acontece? Eu vou ter uma raiz complexa, que eu vou chamar de alfa mais i beta, ou beta i, e a outra alfa menos beta i, que são as conjugadas. Eu vou escrevê-las utilizando esse recurso da forma de Euler, que ela já era utilizada dentro dos números complexos, tá? O e elevado a i beta, a i beta seria o cosseno de beta mais i seno de beta. Então até aí tudo bem. Então eu estou escrevendo aqui a expressão que fica, finalmente ela vai ficar dessa forma. Observa que eu botei em prática o número de Euler aqui. Aqui eu tenho o E elevado a R1, o R1 que a gente tinha encontrado é alfa mais beta i. Essa soma aqui se transformou num produto, onde é elevado a alfa vezes E elevado a i beta, tudo t. O E elevado a alfa t, tudo bem, multiplicado por E elevado, isso aqui, ó, que está dentro de parênteses, seria o E elevado a i beta t, tá certo? Então eu peguei essa expressão, utilizei esse recurso que está aqui no colorido e apliquei aqui. E aí vai ficar cosseno de beta t mais i seno de beta t. Tá bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa no y2. Observa que o y2 ficou do mesmo jeito. A diferença aqui no y2, eu tenho um sinal negativo. Só você lembrar que o cosseno é uma função ímpar. Então, quando eu coloco cosseno de menos beta, seno de menos beta, o seno é uma função ímpar, né? Falei, o cosseno é uma função par. Então, aqui vai dar cosseno de menos beta. E lá vai dar menos seno de beta. Então, observa aqui o que aconteceu. Eu encontrei o cosseno. Se o cosseno de um sinal de um cara negativo, ele fica positivo. O seno não. Seno negativo, porque na realidade a gente faz o trajeto contrário no ciclo trigonométrico, né? Se a gente entender que o cosseno de menos beta seria percorrer, por exemplo, para o quarto quadrante, que vai dar cosseno. No quarto quadrante o cosseno é positivo. Então o que representa, ou que pelo menos deixa um macetezinho para a gente entender que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Se entrou negativo, continua negativo. E aí a gente vai ter essa expressão aí. Bom, o que a gente faz? A gente vai agora, vamos escrever no rosquiano só para entender que a gente vai encontrar uma solução através do determinante ser diferente de zero ou não. Observa que o que eu fiz aqui foi pegar o y1, o y2, o y1 e o y2 linhas e escrevi cada um no seu lugar aqui, certo? E embaixo eu tenho a derivada do que está em cima, certo? Beleza, eu usei R1 e R2 para não andar com toda essa expressão que está aqui em cima. Então, ao substituir isso, eu percebi que meu determinante deu isso aqui. Só que esse determinante depende de quem? Do R2 menos R1. A gente já sabe que isso vai dar diferente de zero, porque a gente está pressupondo que eles sejam conjugados. Se são conjugados, são diferentes. A diferença entre eles está exatamente na parte imaginária. Mas o que vai dar a diferença R2 menos R1? R2 menos R1 vai dar menos 2i beta, né? Menos 2i beta. E o R1 mais R2, após a gente fazer essa operação aqui, vai dar 2 alfa t. E o que está sendo dito aqui, o que a gente precisava saber é que se esse resultado aqui do determinante ele é diferente ou é igual a zero. Essa é a discussão. E a gente sabe que isso aqui é diferente de zero, primeiro porque a gente está multiplicando por um beta, que esse beta inicialmente ele é uma constante, ele é a parte imaginária do complexo, diferente de zero. E o E elevado a qualquer coisa vai sempre dar diferente de zero. Então a gente conseguiu mostrar que ele é diferente de zero. Bom, se é diferente de zero, então a gente pode entender que R1 e R2 são as soluções fundamentais desse problema. Então a gente pode escrever dessa maneira. Observa que o que eu fiz aqui, a expressão, ela termina assim, né? Você observa que aqui você só vê uma vez o seno, porque após eu efetuar essa operação
de y1, isso aqui é o meu y1, isso aqui é o meu y2. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer quando eu calculo o y de t, é multiplicar o C1 vezes o y1 mais C2 vezes o y2. Quando eu faço essa operação, vai ficar essa expressão toda aqui. Eu vou juntar o cosseno e vou transformar isso, o C1 e o C2 numa constante só, que eu chamei de C1. Poderia ser um C'. A mesma coisa que se eu fizer essa operação do seno aqui, quando eu fizer a operação com seno, botar em evidência, eu vou ter as constantes C1 e C2 juntas. Eu transformo essa C1 e C2 numa terceira constante, certo? E aí eu consigo enxergar que a forma da combinação linear ela vai ser proposta dessa maneira que você está vendo aí. O cosseno uma vez só aparecendo e o seno de beta t. Bom, então essa questão, esse exemplo, é o exemplo que se eu escrever a equação característica, vai ser o seguinte, vai ser y lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 5 igual a zero. Observamos com isso que se fizermos a equação de segundo grau aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter lambda, que vai ser igual a menos 2, mais ou menos é a raiz quadrada de menos 16 sobre 2. Isso vai dar menos 2 mais ou menos 4i sobre 2. O que eu vou chamar de lambda 1 vai ser menos 1 mais 2i. O que eu vou chamar de lambda 2 vai ser menos 1 menos 2i. Observa que a parte real é mais menos 1 e a parte imaginária ela é o b, né, é representado pelo 2. Se fizermos a substituição devida na fórmula, na expressão da solução geral, a minha solução geral, que eu vou chamar de y de t, vai ser representada por C1 vezes E elevado a, no caso, seria o A, né, a parte real desse complexo que a gente encontrou, nesse caso vai ser menos 1, vai ser menos 1 vezes t, vezes o cosseno do B, né? O B, no caso, é 2t, mais C2, que vai ser E elevado a menos t, vezes o seno de 2t. Observa que se fizermos y de zero, a gente vai ter desse lado aqui o cosseno de zero é 1, é elevado a t elevado a zero vai dar 1, então só sobra C1. Do lado de lá o seno de zero é zero. Então eu encontrei C1 igual a 1, que é o que informa no enunciado. A partir daí eu vou ter que fazer a derivada. Para calcular a derivada dessa função y', tem que tomar cuidado porque eu tenho uma derivada produto. Eu vou chamar isso aqui de primeiro e isso aqui de segundo termo da minha derivada. Então eu vou ter a derivada do primeiro seria menos C1 E elevado a menos t, vezes cosseno de 2t, mais o primeiro, que é C1 E elevado a menos t, vezes a derivada do segundo, que nesse caso é menos 2, é seno de 2t, mais, mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou ter o primeiro termo, aqui eu vou ter o segundo termo. Então vai ficar a derivada do primeiro, vai ser menos, né, 1 vezes C2 E elevado a menos t, vezes o segundo, que é seno de 2t, mais o primeiro, que nesse caso é C2 E elevado a menos t, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 2 vezes o cosseno de 2t. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu posso já de cara atribuir o zero no t, que é o que fala no enunciado. Se eu atribuir o zero no t, aonde você está vendo a parcela que envolve seno, vai zerar, né? Porque o seno de zero
é zero. Então só sobraram a primeira e a última parcela. Se a gente atribuir o valor de zero aqui, no lugar de t, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então eu vou ter menos C1. A primeira parcela fica menos C1, certo? E na última parcela vai dar 0 aqui, 1 aqui, 2 sobra daqui com C2. Então vai ficar mais 2C2. Certo? A gente só não pode esquecer de uma coisa muito importante aqui. A minha parte da solução da segunda aqui, ela tem a unidade imaginária aqui, né? Então, consequentemente, nessa última parte aqui, eu vou ter a unidade imaginária aqui. Então, o IC2 está aqui juntinho. Isso tudo é igual a menos 1. Aliás, menos 1 não. O y linha de 0 é 2, né? Então, isso vai dar 2, resposta desse y de 0. Então, como eu já sei que C1 eu já tinha encontrado, é menos 1 mais 2C2i igual a 2, então o que eu percebi? Que C2i é igual a 3 sobre 2, certo? E aí vai ser o seguinte, y de t vai ser o C1, que representa 1, né? Então vai ficar e elevado a menos t vezes o cosseno de 2t. O C2i ele é representado por 3 meios, então vai ficar mais 3 sobre 2 e elevado a menos t vezes o seno de 2t. Então essa aqui seria uma solução particular para esse caso dessa equação ordinária, tá bom?